Sabe que uma vez eu tava na Circular, em São Paulo, e eu pensei assim, nossa, quanta gente que passa pela nossa vida e às vezes passa na rua. E um dia eu me liguei, eu tinha 20 e poucos anos, e eu falei, nossa, cada pessoa tem uma história. É muito louco você pensar que cada pessoa tem uma história, né? Você imagina que a pessoa só tá passando. Só que agora, hoje em dia, quando a gente tem mais acesso a informações, a gente vê que muita coisa tem história. Você já pensou que uma comida que você tá comendo tem história? Ela não tem só sabor. Olha que louco isso, gente. Aí, eu tô me sentindo muito privilegiada de estar conversando com ele aqui, porque eu fiquei pensando isso quando eu fui comer um macarrão. Eu vou falar os nomes populares, hein? Pelo amor de Deus. Um macarrão preto, com um molho maravilhoso e camarões. Aí eu me liguei o quanto cada prato tem uma história. Pode ter uma história de um chefe, uma história da família do chefe, uma história de uma pessoa do restaurante. Daí, pra mim, eu fiquei fascinada. E aqui em Itapetininga é engraçado porque a gente não lembra muito. Pra vocês que tá vendo a gente em outras cidades, a gente às vezes tem umas referências de chefe. E hoje eu tenho um privilégio de estar com uma parceria com o Vila Gourmet, que tem um chefe, e ele tá aqui comigo hoje. Que delícia! Eu tô muito feliz que você topou estar aqui, porque quando a minha filha viu a conversa que a gente teve, ela falou, mãe, os pratos têm história. É mais ou menos isso, André? Tudo bem? Muito ótima que você está aqui. Muito obrigado, viu? Um prazer é meu. Muito prazer. Obrigada. Imagina, tudo tem história, né? Na verdade, quando eu comecei a cozinhar, o meu primeiro chefe de cozinha, eu perguntava para ele, tá, como é que eu consigo saber a história gastronômica de um país ou de algum lugar? Uhum. Ele falou para mim, conheça a história do lugar. Tá conectada. É a mesma coisa. As suas comidas, as suas criações, elas são conectadas com a sua história? Com certeza. Você vai saber qualquer lugar se você comer alguma coisa que tem muito a ver com você. Com certeza. André, eu quero ir um pouquinho antes. Você falou, já que quando você virou chefe, uma aula de chefe. Sim. Ok. Mas você sempre cozinhou? Você sempre foi fascinado por comida? Eu sou de Floripa, né? E há 47 anos atrás, Florianópolis era uma cidade pesqueira. Não tinha gastronomia lá. Tá. Né? E meus pais, minha mãe sempre gostou muito de cozinhar, eles são cariocas e foram para Florianópolis. O Rio de Janeiro já tinha uma cena gastronômica e a minha mãe sempre cozinhava muito. Cozinhava em casa para receber os engenheiros, amigos do meu pai da empresa. Tá. E eu sempre fui criado em volta disso, sempre gostei disso. Sempre do fui cozinhar. Comunhão de todos. Ela chamava você? Vem aqui, ajuda aqui, sim, ó. Eu ficava na cozinha o tempo inteiro. Tá, então ajudava, já curtia. Sempre curti. Tá. Nada daquela coisa tipo, vou ter que ajudar de novo, mamãe, vou chegar 15 minutos depois. Não, sempre foi um prazer. Curtiu. Depois que eu me formei, comecei a trabalhar, que não com gastronomia, a gastronomia sempre foi meu lazer, sempre foi o que eu gostaria de fazer quando eu estava de folga, de férias, eu cozinhava, então eu sempre gostei, né? O que esse chefe era antes da gastronomia? Na verdade, eu trabalhava com administração, fui gestor de multinacional, Ambev, 6 anos, Coca-Cola, Brasil Telecom. Daí, coisas que talvez não tivesse nada a ver com a gastronomia, não mas chegava em casa, era um chefe. Eu gostava de cozinhar, era um prazer para mim, sempre foi o meu prazer, sempre foi minha válvula de escape. E como mudou a chavinha? Então, para virar um chefe profissional? Com 30 anos, a minha mãe faleceu, lá em Florianópolis. Quando deu um mês que ela faleceu, eu vim para São Paulo. Você morava com ela? Não com ela, mas ali próximo, perto. tal. Tá. Né? Naquele momento eu não estava morando junto, mas morava próximo. A minha primeira esposa já estava em São Paulo há uns 2 anos, ela tinha vindo para cá a trabalho, e daí eu vim para cá. Tá. E aqui que eu não queria mais isso, quando vi que eu estava numa vida que buscava muito essa questão de sucesso profissional, dinheiro. Sim, aquela coisa do executivo, né? E o falecimento dela me fez repensar muito isso, né? O que eu estou fazendo da minha vida. É um falecimento muito forte, né? É muito forte. Aí deu umas questões. Várias questões. Tá. E eu fiquei uns 6 meses nisso, lá em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar de auxiliar de cozinha. Conheci um chefe de cozinha e ele me convidou, não, vem trabalhar aqui comigo, tu tá aí de boa e tal. E eu comecei a trabalhar, entrei como auxiliar de cozinha numa cozinha, um restaurante lá em São Paulo. E aí você já percebeu que podia ser uma profissão ou você estava ainda naquele momento? Fui para começar uma profissão. Que legal. Daí eu já fui para isso, nunca mais parei. Aí que você entrou no primeiro curso já?
De gastronomia? Na verdade, faculdade de gastronomia não fiz. Eu fiz administração de empresas. Hoje em dia tem? Hoje não, de gastronomia não. Tem cursos de gastronomia, fiz na Tailândia, já trabalhei no Peru. Então, eu sempre gostei e muito trabalho em empresas, em restaurantes bons, de gente boa. Lohan Sodô, chefe Manuel Coelho, chefe, sabe, tinha Carlos Bertolazzi, já montei cardápio com Roberto Ravioli. Esse pessoal, tudo é de São Paulo? Tudo de São Paulo. Porque para você são nomes muito conhecidos, sim, né? Sim, dentro da gastronomia são nomes muito conhecidos. O Carlos Bertolazzi hoje é chefe do SBT, por exemplo, foi chefe do Hell's Kitchen. Sim, então é gente muito conhecida já. E sempre um chefe, ele acaba indo e buscando essas oportunidades. Um chefe acaba querendo passar por vários lugares? Eu acho que é imprescindível para qualquer cozinheiro, chefe de cozinha, você conhecer todos os tipos de gastronomia, conhecer lugares, ir para outros lugares, ir para outras cozinhas. E realmente porque a faculdade, ela te dá um caminho, ela não te dá o fim. Então, mesmo faculdade de gastronomia, conheço vários professores de gastronomia, já dei aula, já dei palestra em faculdade de gastronomia. Então, ela te ensina, por exemplo, aula de risoto. Você vai fazer risoto uma vez na faculdade. Mas para você ser exímio no risoto, você tem que fazer 1000 vezes. Na prática? Na prática. Então, você tem que fazer comida que você não gosta. Você tem que fazer qualquer comida, não importa se você gosta. É verdade, nunca tinha me ligado disso. Claro. Porque uma vez uma pessoa falou pra mim, que é dona de loja de roupa, Tuti, tem coisa que eu tenho que experimentar e ver, mas eu não gosto da cor, do modelo. Exatamente. E comida, como que você faz? Alguma coisa que você não gosta, você vai ter que experimentar? Eu nunca pensei nisso. Eu como qualquer coisa. Na verdade, então você tem uma... Na verdade, uma coisa que eu adoro é provar coisas novas, comer coisas diferentes. Pra mim é um prazer, eu gosto. A mistura te fascina? Misturas que não tem nada a ver? Me fascina, eu gosto muito de viajar, então me fascina chegar num lugar desconhecido e entender por que as pessoas comem aquilo. Isso é uma das minhas grandes interesses meus em viagens, tudo, é entender a gastronomia, não a gastronomia turística, mas a gastronomia local mesmo. Comer em lugares onde as pessoas locais comem, por que comem aquilo. É muito interessante. E nos lugares que você vai, que você busca isso, até nos lugares que você come, você já vai perguntando, sentindo. Claro. Vira uma pesquisa muito diferenciada. Sempre vou num lugar novo. O primeiro lugar que eu vou é o mercado municipal, provar ingredientes novos, compro, levo para casa, provo, como. Adoro. Hoje, as suas viagens, desde que você se vê como chefe, já começou a estudar isso, as suas viagens são pautadas na comida? Sempre. Que legal. Não, eu fiz curso de gastronomia na minha lua de mel. Que ótima. E ainda levei minha mulher junto. Vou pegar um negocinho afrodisíaco aqui, eu já volto. Aí ela gosta de cozinhar. Adora cozinhar, já me ajudou muito na empresa, fez casamento comigo. Ela é uma excelente confeiteira. Já vou perguntar uma coisa, então, aproveitando o amor na lua de mel. Tem mesmo comida que é afrodisíaca? Tem, claro. A comida, ela é o ingrediente afrodisíaco ou o jeito que faz? As duas coisas. Mas o ingrediente, existe ingrediente afrodisíaco. Óbvio que você consegue, em qualquer momento, transformar um momento mais afrodisíaco. Mas tem ingredientes afrodisíacos, sim. Como ostra, por exemplo, é um famoso ostra com espumante, é super espumante. Pronto. Super. Quando você ligar pra Regina e falar, tô levando ostra, ela já sabe. Já sabe. E daí o jeito de preparo que eu não sabia, que também pode qualificar ainda mais aquele como afrodisíaco. Claro. O que mais que tem propriedades nas comidas, que é uma coisa que você usa como... hoje em dia, como experiência? A gente pensa no afrodisíaco, foi brincar por causa da lua de mel. Mas e outras coisas, por exemplo? Na realidade, toda a medicina alopática vem das ervas, vem da natureza, vem de um alimento. Verdade. Tudo vem a cura de qualquer mal está nos alimentos. Tudo está na natureza. Tudo. Mesmo que é feito em laboratório, mas ele vem da natureza. Da natureza. E você usa todas essas informações também na hora de fazer a comida? Claro. Você, por exemplo, um tabu clássico de o feijão, se você não deixar de molho, estufa. Isso. Coloca 3 folhas de louro, que o louro é digestivo e não estufa mais. Lá, vai umas dicas ali. Vamos fazer quadrinhos de dicas. O louro, ele é uma erva digestiva. O chá de louro, ele é digestivo. Então, você utilizando o louro em alguns temperos, algumas carnes mais gordurosas, você vai conseguir suavizar muito. E aí você falou pra mim, já que você passou por muitos cursos, muitos restaurantes, montou cardápios junto. Esse cardápio do Vila Gourmet hoje, ele é totalmente seu?
Você que cria tudo? Sim, hoje eu que crio tudo. Essa é a primeira vez que você fez isso? Não, de criar cardápio já. Você já deixou Nos sua... últimos 6 anos, eu acho que eu fiz 13 ou 14 cardápios. E como que é essa criação de um cardápio? Porque eu fiquei louca pra você vir aqui, que você falou assim, vou dobrar o cardápio do Vila. Eu falei, como assim? Da onde que vem? Como que começa isso? Mas peraí, alguém te liga, você vai criar o cardápio de alguém. Isso. Você tem um pouco de história com as pessoas que estão te chamando? Sim, na verdade, um eu nunca preparo um cardápio antes de conhecer o lugar, antes de conhecer a pessoa. Já montei cardápio no Nordeste, montei vários cardápios, alguns por aí, e quando eu vou para um local que eu não conheço, como assim, estou vindo para cá, ou fui para Maceió, Sim. Eu sempre estudo o local, eu estudo o que as pessoas gostam de comer, eu estudo o que tem de diferente. Então a gente sempre primeiro busca entender a população, entender o que daí óbvio também a expectativa das pessoas que estão me chamando para montar o cardápio, então que também tem as suas próprias expectativas. Então a gente junta isso tudo para compor um cardápio. E daí você vai compondo junto com as pessoas. Ah, vamos ter entrada, vamos ter o executivo, normalmente eu monto o cardápio, a gente faz um teste de cardápio e eu chamo os proprietários, as pessoas que forem, para fazer uma prova. Tá. Então, e dali, dessa base inicial, a gente vai regulando isso sim, isso não, a gente vai chegando a um cardápio mais afinado. Você, por exemplo, tem algumas coisas que você guarda na manga para uma outra oportunidade? Vamos Várias. supor, eu fiquei pensando assim, a minha cabeça viajou nesses dias que eu sabia que você ia vir aqui. Aí eu falei, por exemplo, se por acaso ele tá conversando lá com o Paulo e Cananci. Isso. Aí esse prato aqui, poxa, podia ser tal coisa, mas não vai combinar com Itapetininga, por exemplo. Mas daí guarda na manga. Isso você acontece escreve em algum muito. lugar? Isso acontece muito. É. Tá? Então, assim, com o próprio Paulo Anuncio, usando o exemplo daqui, o cardápio, ele vai e vem porque eles são daqui, eles conhecem. Às vezes eles falam, mas o pessoal daqui não está muito acostumado. Vou te dar um exemplo prático em relação a isso. Conta. O primeiro cardápio do Vila Gourmet, ele foi um cardápio muito mais focado em parrilha, em pratos mais de carne Tá. e pratos mais coletivos. Assim que abriu. Tá? Uma coisa que a gente percebeu, por exemplo, só tinha um peixe, que era um salmão, a gente tinha um camarão, a gente tinha poucos frutos do mar. Uma coisa que a gente percebeu nesse primeiro mês, e daí a importância de você ser dinâmico nisso, é que existia uma carência na cidade de pratos de frutos do mar. Hoje a gente tem japonês na cidade, mas a gente não tem restaurante de frutos do mar sem ser restaurante oriental. E você não consegue fazer isso, essa análise, antes de ter o seu cardápio, o seu lugar. Exatamente. Então eu percebi isso conhecendo os clientes, conhecendo os pedidos, e daí em 40 dias, 45 dias, a gente já deu uma primeira mexida no cardápio e implantou vários frutos do mar, mais peixes, polvo que não tinha, lula que não tinha. Então é aí que você vai desenhando um cardápio. E daí você tem que deixar a sua criatividade aberta para o que vem de opiniões também, né? Claro, exatamente. Feedback dos clientes. E na hora, por exemplo, eu fico pensando assim, você criou o prato. Vamos pegar esse prato que eu amei, do macarrão? Esse aí é um camarão na brasa, um camarão rosa G na brasa, com talharim Nero de sépia. Que é Eu sabia que tinha o nome mais chique do que eu tava falando, preto. Que é tinta de lula. Tá. Né? E creme de pimentões amarelos. Maravilhoso. Aí, esse daí é um que você pensou aqui em Itapetininga, criou pro Vila ou não? Um dia tava ali, veio uma criatividade. Essa é uma criação minha, mas é um prato que, com algumas variações, eu já tenho usado em algum... Como eu já montei muitos cardápios... Então, obviamente, você acaba conseguindo variar algumas... Você sabe que isso aqui eu já usei e funciona, isso aqui eu já usei e não funciona. Sim. Então, obviamente que você não precisa reinventar a roda, né? As pessoas... Tem muita coisa já pronta, Exatamente. né? O importante é você fazer bem feito, fazer gostoso. Eu penso muito, eu sempre, assim, óbvio, esse prato é um prato lindo. Você pegou um prato que ele fica lindo, contraste de cores. Então é um prato que esteticamente é um prato elegante. Por isso até que eu quis botar ele para trazer um pouco de elegância ao cardápio. Agora a gente tem que se importar muito mais com sabor. Para mim, o mais importante é que tá gostoso. Só tem 2 tipos de comida. O resto é semântica. Ou a comida é ruim, ou a comida é boa. Acabou.
O resto, alta gastronomia, baixa gastronomia, comida de boteco, isso tudo é classificação, mas ou ela é boa ou ela é ruim. Você já foi num lugar muito caro, muito famoso Exatamente. e a comida não era boa? Vários. Viu? Vários. Não tem a ver com dinheiro. Não, nunca tem. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com preço de insumo. Muito pelo contrário, os pratos que as pessoas mais adoram, normalmente são pratos que têm os insumos mais baratos. Qual o lugar do mundo que é mais gostoso de comer pra você? Pra que mim- foi até hoje? Para mim, eu gostei muito da Espanha, muito. Barcelona, para mim, os lugares que eu comi melhor. E Bangkok, e Tailândia. Tailândia realmente os sabores que tem na Tailândia são especiais. Porque são muito diferentes do nosso. São diferentes, mas não são. A Tailândia é comida rápida, é comida de wok, né? Com fogo muito rápido, muito quente, então tudo muito fresco. Então lembra um pouco o Brasil. É mais apimentada, Sim. que é uma coisa que é interessante, né? A pimenta esquenta. Só que os lugares que tem comida apimentada são os lugares mais quentes do mundo. Me diz um lugar de comida apimentada que é frio. Não existe. Engraçado isso. Comida apimentada no Brasil, Bahia, quente. Comida mexicana, quente. Comida tailandesa, lugar quente. Tentei buscar também, não consegui. Não tem. Então, assim, pra tu ver, por quê? Porque a pimenta, na verdade, ela tem uma primeira sensação de calor, mas ela regula a temperatura do corpo com o ambiente. Você passa menos calor. Quem come pimenta passa menos calor. E daí, E por isso que nos lugares muito quentes as pessoas comem muita pimenta. Hoje em dia, a pimenta... você tá há 20 anos nessa coisa de estudar a comida, Sim. né? Hoje em dia, você vê que a pimenta, as pessoas estão gostando muito mais de pimenta. Hoje em dia. estão. Hoje em dia a pimenta ela deixou de ser um problema na gastronomia, que era um problema há 10 anos atrás. Mas hoje em dia as pessoas pedem, gostam, no restaurante pedem direto. Eu fiz um molho de pimenta fresca porque começaram a pedir. Então realmente eu percebi que hoje em dia tá mudando um pouco isso. Isso daí já aguça sua criatividade. Pimenta é afrodisíaca, voltando a Ah lá, já põe a pimenta na ostra, ajeitei. Já servi pimenta na ostra. Fácil, Regina. Vou levar ostra. Prepara a pimenta, Eu já amor. servi caipirinha de ostra com pimenta. Nossa, daí a pessoa tem que sair Pra dali tomar de shot. pronta. Nossa, daí era uma proposta mesmo afrodisíaca. Era uma proposta afrodisíaca. Você tem que saber o tempo que vai dar Tudo resultado tem um ali pra porquê. poder, Tinha, né, tem gente? tinha um contexto pra fazer isso, mas Que existia. legal. Você pensa nisso e nessas ações das comidas na vida das pessoas o tempo inteiro? Sim, penso. O Gosto muito. brasileiro, ele é muito conectado emocionalmente à comida? Muito, muito, muito. Bastante mesmo. Qual que é a comida que você faz hoje em dia que você lembra mais da sua mãe? Tem várias, mas o que eu pedia pra minha mãe quando eu era pequeno no meu aniversário pra ela fazer era arroz, feijão, bife e batata frita. Eu ia perguntar isso agora. Você come isso ainda? Adoro! Amo. Você que faz? Sim. Regina faz também o arroz com feijão? Também. Um chefe muito bom, porque agora eu sei que você é muito bom, porque meu filho, eu comi esses dias um executivo de pouco mais de R$40, que tinha frango e tava lindo o prato. Esse prato é maravilhoso. Maravilhoso, gente. É um filé de sobrecoxa na brasa. Que aquilo? Com risoto de alho poró e um molho de laranja. Foi nesse dia que a gente conversou. Foi Exatamente. nesse dia. Você vê como conecta até a memória, né? Então, você Tu tem... vê um prato simples, Vai me dar água na barato boca. e que a gente consegue, não precisa cobrar caro. É um prato que em São Paulo estaria R$85. E Só você que- consegue... Mas é aí que tá a criatividade de um chefe. Trazer isso pra gente. A gente pode ver um prato super bonito, super elaborado, ingredientes... Você falou, insumos baratos. Esse é um grande exemplo de eu que acho- você não precisa ter comida cara para ser gostosa, para ser elegante, para ser, sabe? É uma comida que você pode servir num jantar mais elegante e ao mesmo tempo a gente serve o nosso almoço executivo para provar isso, para mostrar que você pode comer bem e não precisa pagar caro por isso. E esse é um desafio legal pro chefe? É uma criatividade que te aguça o tempo É uma inteiro? das coisas que eu mais gosto. Porque é muito fácil você servir foie gras e você botar caviar. O que é o que é? Foie gras. O que é isso? Foie gras é um fígado de ganso francês. É uma comida francesa. É um caríssimo. Caríssimo. Ele é gostoso? Eu gosto. É É. uma delícia. Tá? Você Tem gosta uma de caviar? polêmica. Adoro. Eu não gosto. Eu sou do mar, né? Sou de Florianópolis. Nascido e É criado verdade, no não meio vai do ter mar. jeito. Não, pra mim, falou mar, eu já pensei no camarão, Também. né? Também gosto muito. Gosto muito de polvo. Polvo pra é mim, bom também. é uma das carnes mais gostosas. E fala uma comida que você já fez. A gente pode falar do Vila porque é o mais recente, que Claro. as pessoas hoje que estão ouvindo a gente e vendo a gente podem experimentar. Uma comida que você fala, esse prato tá
maravilhoso, mas não é uma comida que eu gosto. Que tipo de comida que você não gosta? Você falou que você gosta de tudo, mas você tem algum prato que você fala... Eu sei que as pessoas vão amar isso aqui, mas não é uma coisa que eu vou pedir. Então, não consigo pensar nisso. Juro por Deus. Verdade. Pensando agora, eu não consigo ver nenhum na minha cabeça. Porque também, assim... Eu também não tenho... Uma das coisas que falou pra mim... eu adoro fazer comida pra quem não gosta daquela comida. Adoro. Eu não como berinjela. Então vem cá que eu vou fazer uma berinjela pra você. Vem aqui que eu vou te desafiar. Exatamente. Quiabo, por exemplo. Vamos falar. Pensei no quiabo. Eu não amo gostava quiabo. de quiabo. Por causa da baba. Você já pegou o quiabo e colocou na brasa? Fica maravilhoso. Primeiro, não fica com baba nenhuma. Zero baba. A baba some. Ele fica com gosto de churrasco. Fica sensacional. Só azeite e sal. Acabou. Quiabo na brasa. Você gosta de ser desafiado assim? Do Adoro. que a pessoa não gosta, você fazer? Adoro. É um dos grandes prazeres que eu tenho na gastronomia hoje. A minha avó falava assim, é gostoso cozinhar pra você, porque você gosta de tudo. E eu gosto mesmo de comer tudo. Mas tem algumas coisinhas que tem um preconceito. O jeito que faz, fica fantástico. Então, mas é o jeito que faz. Quer ver um prato que eu adoro? Sarapatel. É um prato brasileiro, nordestino, que é feito com os miúdos de porco ou miúdos de bode lá no interior. Nunca imaginei que eu ia escutar isso de um chefe. É maravilhoso. Amo. Mas também é o jeito de fazer. Também, óbvio, você tem que fazer direito. Só que é uma delícia. É uma delícia. O mais legal da gastronomia é que a gastronomia nos países, daí estudando e conhecendo a gastronomia de cada país, ela nunca vem da sobra. Ela vem da escassez. Por que a França tem tantos miúdos? Por que a França come escargot, que é caramujo? Sim. Por causa das guerras mundiais. Ou eles comiam isso ou eles morriam de fome. Que coisa, né? A história. Entendeu? Isso que é. Por isso que eu falo, você quer conhecer a história gastronômica de um lugar? Conheça a história do lugar. Lá só tinha batata na Europa. Né? A única coisa que eles conseguiam plantar durante as guerras era batata. Metade da gastronomia da Europa é batata. Em qualquer país. E ficou. Então, obviamente, porque é óbvio, aquele ingrediente vira uma coisa de... Aquilo me salvou, aquilo salvou minha vida, salvou a vida da minha família. Nossa, tem um negócio emocional forte. Claro. Também ainda mais lá na guerra. Na França, eles comem todos os miúdos. Por isso que tem pratos muito miúdos, porque eles aproveitavam todos os ingredientes. Exato, nunca Por que pensei sarapatel isso. tem no Nordeste? Porque lá eles pegam um porco, eles têm que comer o porco inteiro. Porque precisa, né? É uma questão... Aquilo é comida, aquilo é proteína, aquilo é alimento, aquilo faz bem. Então não é que é uma coisa... eu não gosto. Gente, tu não gosta, tu não come. Exatamente. Só que no fim a evolução essa. disso é que fica gostoso. E é legal isso que você está falando, porque realmente a gente vem... Hoje em dia a gastronomia é uma coisa, um leque gigante, né? Sim. Porque você falou aí, ó, de coisas que a gente tem do mais tradicional, da escassez de ter uma comida, numa guerra, ou o Nordeste, no Brasil, como era de seca e tudo mais. E também, de repente, você vai para outro lado, que eu já vi também o cardápio vegetariano e vegano, que é uma opção. E também você tem que surpreender com o sabor do mesmo jeito. Inclusive, a gente está colocando vários pratos vegetarianos, que é uma coisa que percebemos depois que abriu. E Tapetininga é bem vegetariana e vegana? Olha, vou te falar que todo tem lugar. Bastante vegetariano. Assim, proporcionalmente, mais do que a média. Bem mais do que a média. Dos lugares que eu já abri restaurante, montei cardápios. É verdade. Tem uma demanda de vegetarianos, sim. Daí por isso que a gente colocou alguns pratos. Eu fico muito curiosa com eu sou eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu fico muito curiosa com os pratos, porque eu acho que sempre tem algo surpreendente nos pratos. Porque, na realidade, um prato vegetariano não é um monte de acompanhamento. O carnívoro pensa assim. O carnívoro, você come carne e acompanhamentos. Isso. Então, quando o cara pensa, vou comer um prato sem carne, então só vou comer acompanhamento. Não é. Você tem o principal do prato. Sempre tem que ter um principal? Tem. Você, na hora do prato você já faz. Por exemplo, eu tenho lá uma abóbora cambotiã assada na brasa, ao molho chimichurri, com romos de ervilha, que é um purê de ervilha com tahine, e legumes grelhados. Então, apesar de ser um prato vegano, ele é um prato que você tem um protagonismo da abóbora assada. Que é um churrasco de abóbora na brasa. Maravilhoso. É maravilhoso. Vou ter que ir lá. Um carnívoro come um prato desse, não
não sente falta de proteína animal. Porque essa é a proposta, né? Quem é vegetariano curtir aquele prato, mas o carnívoro também. E tu vê, é um prato completo, é um prato, por exemplo, que tem a leguminosa, que é a proteína da ervilha. A ervilha é um legume com muita proteína, um dos que tem mais proteínas. Então você consegue ter uma alimentação completa nesse prato. O chefe, ele tá pronto para criar um prato saboroso e também se preocupa com as propriedades assim também? Não necessariamente todos, mas deveria. Eu me preocupo. Essa parte do vegetariano precisa, eu né? me preocupo em compor um prato equilibrado. Tá. Então, eu não gosto de fazer fritura, com gordura, com fritura. Assim, você dá essa equilibrada. Eu acho que se você tem uma coisa mais gorda, você tem que botar uma acidez, você precisa quebrar isso. Então, é importante você colocar elementos que melhorem a digestão daquilo. Então, eu acho porque não é só... a alimentação não termina quando você bota na boca. Você vai digerir isso, você sabe... Você não está cuidando só do meu paladar. Exatamente. Você tem que pensar numa comida, eu penso assim, pelo menos. Gostei disso. De que não seja uma comida que você sai estufado. A minha comida é uma comida mais leve. A gente vai ter uma feijoada agora sábado. Fiquei sabendo, não, já me marcaram, graças a Deus. Vamos botar uma feijoada, um buffet de feijoada no sábado. Aí que eu quero. Vamos pegar isso daí. A minha feijoada não é gorda. E então, eu boto por exemplo, tudo. Não é que é feijoada light, eu faço feijoada completa. Mas não é uma feijoada que fica aquele óleo em cima. A minha feijoada é uma feijoada leve. Então, quer dizer, mesmo pegando coisas tradicionais, a Itapetininga e região adora feijoada. E vamos começar Quarta e sábado. E daí sábado agora, então, estreia a feijoada. 1h30 da tarde, com samba, com pagode, vai ser bem legal. E mesmo no tradicional, que é uma coisa que todo mundo tá acostumado, tal, não sei o quê, tem que ter todo o seu cuidado para trazer o melhor para mim. O que você vai ver lá? Elegância numa feijoada, que muita gente não consegue ver e vai ter, e leveza. Apesar de ter muita fritura, apesar de ter todos os elementos, vai ter torresmo, vai ter banana empanada, vai ter todos os elementos de uma feijoada, pastelzinho. A gente tem um buffet de petiscos. Para as pessoas, eu quero que a pessoa chegue 1h da tarde e vá embora às 6. Porque vai ter chegar, música, comer e ir embora. Vai ter banda, vai ter petisco à vontade. Aí você vai, pede uma caipirinha, fica lá, vai comer feijoada mais tarde. Ai, gente, que delícia isso. Então, isso que eu gostei de pensar nisso, porque eu fiquei pensando lá atrás, o que eu trouxe aqui no começo, da história dos pratos. Sim. E você me fala dessa preocupação até no fim, porque, quer dizer, tem uma linha muito grande de tempo num prato. Qual que é um prato hoje em dia que você já criou que tem muito a ver com a sua história? Ou é sei lá, se quiser. Um prato que tem muito a ver, que eu acho a minha cara, eu botei no cardápio, que é o arroz caldoso de frutos do mar na brasa. Tá no cardápio do Vila? Tá no cardápio do Vila. E por que tem muito a ver com você? Por causa de Floripa, Rio? Tem a ver comigo porque a minha gastronomia... Eu fiz várias gastronomias durante a minha vida, mas a que mais tem a ver comigo é a gastronomia mediterrânea. Tem a ver com Floripa. A minha família, eu sou neto de português e polonês, então, na verdade... Gosto muito da comida daquela região. Eu tenho gastronomia turca, trabalhei no restaurante turco há alguns anos. Então, eu gosto muito da Grécia, da Turquia, Marrocos. Você pega todo aquele fundo no Mediterrâneo. É a comida que eu acho a melhor comida do mundo, vamos falar assim. Todo chefe, não é só você que cozinha, né? Não, claro que não. Hoje a autoria é sua. Sim, hoje eu cozinho pouco, na verdade, né? Mas você tá o tempo inteiro... Eu monto os pratos, eu treino a equipe, eu monto o padrão e daí depois a gente vai fazendo a parte de gestão. Porque na verdade é uma autoria sua que alguém vai estar fazendo e precisa ser supervisionado. Mas isso todo chefe é assim, né? Na realidade. E esses chefes que têm 5, 6, 8 restaurantes, como faz? No Brasil inteiro, por Hoje exemplo. em dia é muito importante você formar pessoas. Você sozinho não faz nada na vida. Então, você precisa formar equipe. Sim. E fazer a equipe entender a sua cozinha e para que ela consiga replicar a sua cozinha. Vira e mexe, você dá uma experimentada geral? Claro, assim? Claro. Tem que fazer sempre. O seu paladar, ele é técnico. Muito técnico. É engraçado isso. Como que é o paladar do André de 20 anos atrás e o André de hoje, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Tem essa Porque muda tudo. Eu falo do meu trabalho, que tenho 20 anos. A minha audição mudou para poder experimentar as coisas. A minha esposa mudou muito depois que a gente se conheceu, a gente casou. Ela hoje pensa completamente diferente em termos de comida. Então, porque você vai... Você nunca vai para trás, né? Então, é meio injusto a coisa. Então, quando você conhece uma gastronomia... Eu estou acostumado a comer...
caldo quinó a minha vida inteira. Daí Caldo você... quinó, você já Não, cortou não, na não tô vida. falando de mim. Ah, Assim, pelo amor. a pessoa tá acostumada a comer caldo quinó Se a alguém vida falar inteira. pra você de caldo quinó, dá um arrepio? Não. Esporte agora com 70 anos. Meu pai é o terceiro do Brasil no lançamento de dardo. Que bonitinho. Ele lançou 24 metros. Ah, que legal. Aí eu vejo o meu filho, eu vejo ali minha família, a pessoa do meu lado fazendo. Eu chego na escola, as crianças vêm com medalha. Professora, eu consegui. Professora, eu tô torcendo. Ah, que graça. Então, toda semana que eu chego, vem alguém com medalha e me mostra. Então, acho que isso, Tuti, é motivador. Uhum. Você motivar as pessoas é motivador pra você. É motivador para mim, que nem eu entrei na equipe da Fly, né? É, a maioria ali vizinha. são fundistas. Então, lá tem um pessoal que corre ultramaratona. É. Eu fico encantada de ver, porque eu falo, nossa, que motivação, porque você correr 42, 80 quilômetros sem... Muita coisa. Para minha cabeça, é muita informação. Só que o que nós temos que ver, cada um tem a sua especialidade. Exatamente. E motiva cada um de um lado positivo. A gente troca mensagem, eu e você, pra quem não sabe, a Tati já fala comigo desde... Faz uns 3 anos já que a gente conversa. E daí, isso pra mim foi muito marcante. Tanto que quando a gente começou a falar de sempre ter o esporte aqui no Tutti Pod, eu falei, a Tati tem um... Você sempre quer incentivar. Tanto que uma das suas mensagens é o desenho de uma criança, agradecendo você também pelo esporte. Sim. Então, você sempre teve muito isso. Você tem uma competição. Eu posso dizer que você é competitiva? Eu não sou só competitiva, eu sou competitiva comigo. Que você sempre quer melhorar. Eu cobro de mim. Tá. Se eu chegar e falar assim, eu treinei para fazer abaixo de 15 segundos, e Sim. porventura eu faço 15,1. E eu vou falar, nossa, o que faltou? Porém, eu não tenho aquela cobrança, falar, você tem que ser, porque eu acredito que o que eu tinha que ser, eu fui lá atrás. E foi bem, né? E eu fui muito bem. Muito bem pelas condições que eu tinha. Então. Eu fui, que nem eu falo, eu perdia para as meninas da seleção brasileira. Mas olha as condições que eu tinha. Eu andava 1h30 até o treino. Quando acabava o treino, eu comia a marmita fria, andava mais 1 hora, eu ia até a faculdade, comia minha maçã, voltava, chegava em casa meia-noite, 1h, no tempo da internet de escada. Sim. Então, até ela ligar para eu poder fazer o trabalho da faculdade e estar pronta no dia seguinte, eu me sinto uma vitoriosa. Com certeza é. Então, eu senti muito isso, que você tem essas competições e tudo mais, você busca sempre mais resultados e que você tem um elo muito forte com a motivação para as crianças. Teve até mensagem que você falou assim, Tuti, não tem dinheiro que pague isso aqui, as crianças motivadas, querendo fazer o esporte, felizes com as medalhas. Sim. Então, eu acho que você chegou num topo de competição, claro, porque você é campeã e até uma das menos de 15 mulheres que fazem esse monte de esporte tudo de uma vez, mas também no topo do esporte como motivação para as pessoas. Porque o esporte, você falou no começo, motiva a mudar as pessoas, vira a chave da vida, né? Sim, ele vai te tirar do sedentarismo. Sim. Ele vai te curar. Eu conheço pessoas que foram curadas da depressão. E fora, assim, a questão da obesidade. Hoje, um fator preocupante, saúde, principalmente a infantil, porque as crianças nascem com só celular. Muito fácil e parado, né? Então, eu sempre defendo que a educação física escolar, ela tem que vir desde o ensino infantil, porque é ali onde você dá seus primeiros passos, que hoje a criança nasce, a mãe celular. Você dá aula para criança? Eu dou aula para isso, no Fundamental 1, que é de 6 a 10 anos, né? Do 1º ao 5º ano. E você percebe também esse movimento no incentivo ao esporte também a se cuidar? Você conversa com eles sobre isso? Sim. E quando eles chegam mais ou menos já no 5º ano, eles começam a ter redes sociais, eles começam a observar mais. E eles falam, nossa, professora, eu quero ser ela. Que legal. E eu sempre foco, olha, a carreira de atleta ela é muito curta, então estudem. Sim, porque uma hora vai ter que... Uma hora vai parar. Vai ter que fazer outra coisa, né? Outra coisa, porque até o esporte, para se ganhar dinheiro, tem que ser muito, né? No nosso país, alguns. Mas o que eu falo, o esporte, ele te abre as portas. Então, eu sou uma pessoa muito grata às pessoas que passaram na minha vida. E o esporte te abriu portas, né? O esporte me abriu as portas e eu dei continuidade. Então, hoje eu me vejo, quando eu vejo... teve até um dia uma criança me emocionou, né? Que ela é autista e não conversava. E levamos assim, vamos... E aí a professora Tati, e conversando, eu quero ser você.
Ah, que bonitinho. Porque ele fala que você viaja, que você corre, que você dá aula, que você... E Olha sempre que graça. feliz e mudou. E aí você vê aquela mudança de comportamento. Aí eu chego numa corrida, eu vejo meus alunos. Também ser incentivados. Isso, e quando eles vão jogar futsal, né? Professora, eu vou jogar amanhã, vai lá, boa sorte. A Pro tá torcendo, a Pro tá acompanha, a Pro não pode estar lá presente, mas eu tô na torcida e me fala. Então vira essa corrente do bem. De querer torcer, né? Quando você, às vezes, você vê uma pessoa que você admira longe, é uma coisa. E quando eles vêm perto, fala assim, não, mas ela é a minha professora. É muito legal. É muito orgulhoso. É Então, muito orgulhoso. eu olho e falo assim, nossa, vocês me motivam a não parar. É engraçado porque eu tô pensando na minha vida, né? Não é uma carreira do esporte, mas eu gosto muito de corrida. Nossa, tem gente perto de mim, ainda mais as crianças. Nossa, tia, você tem medalha de corrida? Eu nunca nem ganhei, imagina. Eu não tenho a competição, porque são longas distâncias e tudo mais. E daí, imagina eles saberem que você tem troféu, é vencedor e tá ali, é a professora deles. Já dá um incentivo diferente para eles, né, Tati? Dá, e um incentivo que aí quando eu falo, olha, tudo que eu consegui, eu conquistei, foi através do esporte e da educação. Aí pronto. Pronto, aí o jovem ele fala, nossa, você vira um exemplo de que eu posso conseguir. Isso é muito bom você Porque passar para eles. Eu não falo, a minha família sempre foram de trabalhadores. Mas naquela época era muito difícil estudar. Não se tinha o que tem hoje, né? Sim. Era muito difícil muito. No ano de 2000. Era muito caro o estudo. Porque hoje em dia tem muito mais opções. Hoje tem. E o preço muito melhor. O preço é melhor e outra. Hoje você tem, só aqui na nossa cidade, você tem o IFSP, você tem a ETEC, né? A FATEC. Você tem um leque de opções gratuitas, né? Eu falo que no nosso tempo não tinha, não. Não tinha. Hoje em dia, se você quer começar pelo menos alguma coisa, você joga na internet, Tem. já começa a ter aula. Sim. Né? Você dá aula também de personal? Não. É só na escola? Só na escola. Às vezes eu pego de vez em quando, mas por conta da minha carga horária é muito alta. Você fica o dia inteiro na escola? Eu fico na escola o dia inteiro e eu tenho que cuidar de casa, né? Eu também sou mãe, sou dona de casa. Tem mais incentivo na casa pra dar, né? Então, aí eu tenho outras coisas, né, que eu faço. E hoje em dia, você pretende dar aula por muito tempo? Ou você tá aquela professora que fala, não vejo a hora de me aposentar? Tuti, eu acho que quando a gente pensa em aposentadoria, a gente talvez pense em encerrar um ciclo. Sim. E talvez nós não queremos que encerramos porque sabemos que envelhecemos. Pode ser, exatamente. Então, eu gosto de curtir o momento. Lógico, quem não sonha com uma aposentadoria? Né? Mas se ficar tranquilo, hiperativo. Mas se você ficar pensando, eu vou me aposentar, você deixa de viver. Sabe? Então daí você fica com o equipamento que você fica bem lapidada, sabe? Duas coisas que eu tinha muito medo era de gastar. Medo por ser uma empresa nova, por de repente não ter um caixa aí muito que eu conseguisse trabalhar de uma forma mais tranquila. Eu tinha muito medo de gastar e tinha muito medo de falar não. E agora você eu fala? mudei. Verdade, que bom. Uma empresária tem que aprender. Eu tô aprendendo ainda. Falar não, e aí as pessoas que convivem comigo sabem, eu sofro muito com não. De falar o não. Eu também não gosto. Eu me sinto muito mal de falar não. Para cliente, principalmente. Mas aí eu aprendi a me posicionar. Não, ainda é um pouco sofrido. Mas eu já consigo falar. O que dá, o que não dá. Realmente, assim, isso... Porque chegou um momento que eu acho que eu tava pagando para trabalhar. De medo de falar não. Você tem que dar uma olhada geral e ver o que você pode fazer. Isso. Aí, isso foi uma mudança, Amanda, que sofrida, tá? Porque não é fácil falar não pra quem tá aqui, quer fazer, quer comprar um produto seu, um serviço. E aí você quer ajustar e parece um não, às vezes, pra gente. Mas na verdade, pra eles, muitas vezes, parece só uma organização mesmo. Uma organização. Né? Então, mas eu acho que o problema é quando você fala muito sim. Por exemplo, eu vou vender esse copo pra você. Eu quero tanto vender esse copo que eu vou fazer qualquer coisa pra vender esse copo pra você. Mais do que eu deveria. E aí, quando eu falo alguma coisa que você fala assim, mas aquele dia que você vendeu o copo, você falou tanto, então a vontade às vezes de... Aí você laciou e depois pra voltar não dá, né? E aí eu tô aprendendo. Mas aí tem dia que ainda o olho treme, que eu choro. Na verdade, você tem uma empresa que tá
mudando a cada semana. Então, essa flexibilidade de saber o que vai aprender, como que eu vou ajustar, o que eu vou fazer, onde eu vou me colocar. Porque é engraçado, o Studio Box, ele serve para um monte de coisa que é digital. Sim. Mas ele não tem uma definição... Eu acho que não tem uma definição engessada. Não. Ele é muito flexível, ele é muito... Vamos fazer, vamos acontecer. Eu vi... falando aqui, tava eu, você e o Peixe na reunião pro Conforto Zero. Sim. E eu falei, gente, como assim nasce do zero? Do zero. E daí começa a ter as ideias, depois quando as coisas vão pro ar, eu falo, mas foi muito melhor do que eu imaginei a ideia. Esse podcast foi realmente desenhado do zero e tem Nossa. sido assim, eu sei, porque o Peixe falou mesmo que tem superado as expectativas dele Muito legal. de tudo que ele imaginou. Então, e vem empresários... O desenho desse podcast, o mais legal, era trazer empresários que, de repente, não tem tanto espaço na mídia. Não, porque isso que eu falei, eu me convidei pra vir. Eu não ia falar isso, gente, mas Gente. ela se convidou. Não, depois vocês vão ver a nossa entrevista, porque eu quero começar de uma maneira diferente. Já tô dando spoiler. Mas eu me convidei, ele me tirou completamente do conforto. E daí vocês estão trazendo do Bitar, Macho da Padaria, o William da Martex. Sim. Gente que não aparece, que eu nem sei quem são. Eu conheço a Martex faz anos, a São João tem 100 anos. Mas quem são as pessoas? Quando eu desenhei esse projeto com o Peixe, eu lembro perfeitamente, eu falei assim, não vamos convidar a Tuti. Porque... Mas é que às vezes... Gente, olha um absurdo disso. Eu amo Peixe e Amanda. Sim, e eles não me convidaram. Mas primeiro que a sua Eu imagem... me convidei. Convidou. Porque primeiro que a sua imagem já tá Credo. super ligada a ele por conta da rádio. E outra, tem hora que você tá em todos os lugares. Eu sou arroz de festa. Eu vou comer um bolinho de frango, a sua foto tá ali. Então, a gente queria exatamente isso. Tirar a ideia, o Peixe vai começar um podcast no Studio Box, ele já tá na rádio. A Tuti vai. Entendeu? Porque tem uns nomes que, óbvio que eu quero que tem conteúdo, que a gente quer consumir o podcast. Eu quero só ver esse dia. Só que a gente queria exatamente isso, porque tem tanto... E a ideia do... Eu nem sei se eu podia falar, acho que eu posso. A ideia do Conforto Zero é a gente pegar desde a pessoa que vende salgadinho na casa até um CEO de uma multinacional. Passar por todo da empresa mundo. mais tradicional de Tapetininga, Sim, que é São a João, ideia... passa pelo Du, que é conhecido. Eu vi o corte do Du falando do celeiro. E, gente, parece que volta, hein? Nossa, eu percebi isso nessa... Eu senti uma vibração. Do Bitar, com o novo formato. Já senti o alegria celeiro. Está no ar. Nossa Senhora. Eu achei. E assim, então, e são empresas... Tem vários, gente, você assistiu do Fred, da academia? Foi muito bacana também. De pedaços. Foi muito bacana. E tem muito... E aí é um formato que nós já estamos gravando até o ano que vem. A gente já vai ter... A ideia... Tem muito conteúdo bacana vindo. Então, esse é o formato. Então, não fica... né? Mas eu quero um empresarial também. Pode ter 2 empresariais. Vão ser formatos diferentes. A gente desenha formatos diferentes. Isso é legal. Que uma coisa que eu falo assim, eu fico tranquila do Studio Box, tá em ótimas mãos, porque você sempre busca alguma inovação. Você não faz uma coisinha muito, muito padrãozinho. Não, a ideia é mudar. E daí a criatividade vem. Sim. Você é criativa, hein? Então, eu gosto disso. A minha cabeça, quando eu falo que minha cabeça não para, ela não para mesmo, entendeu? E é criativa, tem coisa que ela tem criatividade muito melhor que a minha. E a gente e a ideia é exatamente essa. Então, para 2025, eu tenho certeza que vai ser um ano, assim, de mais ascensão de Studio Box. Eu também acho, vai ser mesmo. Então, vem com a gente. Porque, você já fez projetos que você queria, você desenha do jeito que você queria, colocou produtos diferenciados. A Adelaide do BNI te puxa o tempo inteiro pra sair da zona de conforto. Ela puxa a minha orelha o tempo inteiro, gente. Aliás, o podcast da Adelaide teve uma gravação do BNI em São Paulo, né? Em São Paulo. E como que é isso? A pessoa pode levar pra sua empresa também? Pode. Como que faz? Nós levamos toda a estrutura pra São Paulo. Pra mim, foi uma realização, porque... Eu fui pra uma cidade que em cada esquina tem um estúdio de podcast. E a Adelaide podia ter contratado qualquer... E ela é diferenciada. Ela é diferenciada. E ela quis o meu trabalho. Ela já trabalha aqui com a gente. Ela já fez gravações fora daqui, em outros estúdios. E nós fizemos a edição. Porque ela, por exemplo, agora ela vai fazer uma gravação no Nordeste.
E aí, embora eu quisesse muito ir na mala dela, não que deu. pena. Não deu. Mas a gente continuou com a edição. Então, assim, ela fazia. Ela falou assim, não, eu quero que vocês... E aí, pegamos tudo. Só não foi a mesa, gente. Verdade, levou tudo. Tudo. Microfone, câmeras, tudo. Tudo, luz, tudo. Computador, tudo. Coube no carrinho? Filha, o Foquinho fez assim com as pernas e foi pra São Nossa, Paulo. passaram assim, nossa, um Fox rebaixado. Era, É o estúdio tudo. Fox dentro. Saímos daqui, era 4 horas da manhã pra conseguir chegar. Então, esse é o diferencial. A gente faz feliz. A gente foi rindo. Faz com paixão. Eu cheguei chorando, mas eu cheguei chorando assim, de putz, eu não acredito, deu tudo certo. A gente arrasou que muito. bênção. 2 dias, né? Foi um dia em São um Paulo. 2 dias em Itu também, com o então. BNI, fazendo gravação. E aí, num formato mais de videoaula, também nós fazemos esse formato. Gente, tem muita gente querendo fazer videoaula, Sim. que pode ser uma novidade legal aí. Muita mentoria por aí, Sim. também dá pra fazer. Tudo. Tá. Tudo. Você tá que tá, hein? Gostei. E meta pra 2025, talvez fazer a cozinha? Bora. Porque quando a gente coloca uma meta, a gente depois atinge e dobra a meta. E dobra a meta. Já dizia Dilma Rousseff. Né? Não sei, é? Ela falou, tá falado. Gostou? Deu certo o seu tempo? Eu nem sei, não falei muita abobrinha? Só para ser uma confraternização aqui entre nós, por causa de negócio de 2024, agradecer imensamente, já citou o Ark, que tá aqui Sim. o dia inteiro com você, o Antônio Rodrigo, que é uma bênção Sim. na nossa vida, tanto aqui no Estúdio Box como na rádio também. Ele já deu uso capião, porque já é tudo nosso aqui, tudo junto. Ele não é nem louco, né? Não é nem Nem louco. Tá louco. amarrado em nome de Jesus. A Arik também, a Amanda tá aqui o dia inteiro. Esses projetos todos que vêm acontecendo, as pessoas estão abraçando, estão curtindo as mídias sociais. O Nery que chegou pra agregar. Nery, maravilhoso. E, uma coisa que eu esqueci de falar do Henrique, o Henrique Nery. Ele tem essa pegada também, de sair do padrãozinho, Sim. como você. Ele vai buscar, ele vai ver alguma coisa que Estuda. pode notar, uma criatividade que vem e faz acontecer Sim. na hora. Então, essas coisas que eu acho que a gente tem um pouco... eu sou super criativa, eu trabalho com isso. Propaganda, marketing e tudo mais. Mas esse negócio de mídia social, vocês fazem a gente sair da caixinha. Então, que isso continue muito, que seja muito próspero, muito feliz sempre. Para que seja cada vez mais a sua cara, porque você é muito criativa. E, hoje você tá no lado de entrevistada, aí deu tudo certo. Meu lado bom não é esse, gente, por favor. Não, tem a pinta charmosa mas é aqui, esse, Cindy eu fotografo Crawford. melhor desse. Então faz assim, ó. Vem fazer assim. Talvez em 2025 mudar essa bancada. Eu aí desse lado, pra próxima entrevista. Eu ficar aí junto com o lado da Tuti? Aí 2 Tuti, não? Não, é muita coisa, né? Obrigada, Nana, pela parceria. Obrigada por esse Tô ano. gelado. Vamos que... Tá, é de nervosa ou de É ar-condicionado? ar-condicionado. Então tá bom. Ela não Devia fica ter mais desligado nervosa pra na minha economizar. E vamos A dona lá, do negócio. que eu tenho todo o tempo. Viu? Ela quase não serviu água na entrevista de hoje. Economizar, pra poder economizar. gente. Tintim, parabéns por esse ano. Parabéns, nós. Muita coisa boa pro Estúdio Box. E você que quer sair da caixinha, quer pensar em alguma coisa nova, pra mídia social, pra podcast, pra começar, pra testar, pode procurar com Sim, essa venham. moça aqui, ó. Venham, muito criativa. vem com a gente, você também. Pode vir com a gente, Vem que a com a gente gente. pode fazer junto com vocês. Tudo pode aqui? Tuti pode. Tuti não, pode. Pode. É que esse Tuti pode me dar... Dá um nervinho, mas no fim dá tudo certo. Não dá, mas é que esse Tuti pode tudo. Não cabe 5 pessoas aqui. Não, é verdade. Só um dia que eu quis trazer um time, mas daí não deu certo. Eu vou trazer uma banda de pagode. Boa. Já tocar aqui? Aham. Boa ideia. No Tudo Pode? Boa. Aguardem. Aguardem. Tem muitas coisas para acontecer nas festas e em 2025 também. Amém. Beijos. Beijo. Fomos, Tchau, gente. Obrigada. Tchau.